Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta Prepare o Caminho. A mensagem de hoje: a visitação da terrível glória de Deus. Parte 1. Kinshasa, Congo, 11 de julho de 2015, Conferência Nacional de Bispos e Pastores. Então, agora que a profecia foi dada, e então se cumpriu, qual é a mensagem para a igreja em Kinshasa? O que ele está dizendo? Agora que ele veio à casa, por causa da condição da igreja, há algumas coisas básicas que eu quero descrever aqui. Por causa da condição apóstata da igreja. Por causa do modernismo que eu vejo na igreja, aqui em Kinshasa. Permita-me construir uma base para todos. Ouça isso agora. Toda vez que o Senhor Jeová, o Deus de Israel, o nosso Deus, toda vez que a linha do tempo profético de Deus atinge um lugar que ele precisa executar uma determinada agenda na terra, na igreja. Olha isso. Toda vez que esse tempo chega, há duas formas na quais o Senhor pode fazer isto. Passo a passo. Vamos dizer que o tempo de fazer algo chegou. Para o Senhor executar a sua agenda na terra. Quando a este tempo chega, o Senhor normalmente tem duas formas de fazer isto. Número 1. Dependendo daquela missão. Dependendo daquela agenda. Olha isso agora. Dependendo da agenda, da gravidade da agenda, o Senhor pode ou apontar uma agência estabelecida. Olha isso agora. Uma agência estabelecida de Deus na terra. It's just like the Democratic Republic of Congo establishes an established agency in Nairobi. É como se a República Democrática do Congo estabelece uma agência em Nairobi. Em outras palavras, uma agência autorizada. Que foi autorizada por este governo, por esta nação, por esta terra. Foi dada autoridade para executar uma certa missão em Nairobi, por exemplo. Para executar as políticas de Kinshasa em Nairobi. Se você quiser vir e começar um negócio em Kinshasa, você diz, eu quero ir lá. Ele diz, não escreve para o ministro do comércio. Vá à embaixada. Há um adido comercial, há um embaixador
our policies and our E Ele vai te dar as políticas e The exigências. ambassador has the name His Excellency. É por isso que o embaixador tem o título de Sua Excelência, He is fully authorized porque ele é plenamente to autorizado execute that mission. para executar aquela missão. Follow me on this. Siga-me nisto. Same thing with the Lord. A mesma coisa com o Senhor. When the time to execute a certain mission, Quando o tempo para executar uma determinada missão, agenda on the earth uma determinada agenda na terra, na igreja, has arrived, chegou, the Lord can use one of the following. o Senhor pode usar um destes. Número 1. The Lord can either O Senhor pode establish estabelecer authorized agency on the earth uma agência autorizada na terra and give that e agency dar a esta agência authority and power autoridade e poder to execute that mission. para executar esta missão. Estamos juntos? Follow me on this. Siga-me nisto. When the Lord Quando o Senhor decides to establish decide estabelecer an authorized, uma autorizada, remember the word is authorized. lembre-se que a palavra é autorizada, Sometimes there's so many non-authorized. porque algumas vezes há muitos não autorizados. Então siga-me When the nisto. Lord establishes an authorized agency on the earth, Quando o Senhor estabelece uma agência autorizada na terra, normally He looks at the mission normalmente ele olha a missão and based on that mission, the agenda, e baseado naquela missão, a agenda, then He normally empowers them enough to do that mission. então ele normalmente capacita-os totalmente para esta When the missão. Lord does that, E quando o Senhor faz isto, that authorization esta autorização is called the anointing of God that is bestowed on that mission. é chamada a unção de Deus que é colocada nesta missão. Siga-me nisto. So, an authorized agency, Uma agência autorizada given the authority, given the anointing enough for the mission. é dada a ela uma unção suficiente para a missão. Siga-me nisto. And when that authorized agency, E quando esta agência autorizada, that anointing com esta unção from God to them de Deus dada a for eles that mission, para esta missão, when they begin to execute that mission, quando eles começam a executar esta missão, what you see o que você vê is called the manifestation of God in that agency. é a manifestação de Deus naquela agência. Catch this very carefully. Pega isso cuidadosamente. Make sure you got this right. Tenha certeza que você entendeu isso Authorized certo. agency, Uma agência autorizada, given the authority, a ela é dada a the autoridade, anointing you. a unção. That is the authority. Esta é a And autoridade. when they begin to do the E mission, quando eles começam a fazer a missão, what the people see e as pessoas veem, is the manifestation of God. é a manifestação de Deus. Are we together? Estamos juntos. Let me open it more. Let me open it more. Deixe-me abrir isto mais. When you see the manifestation of God, Quando você vê a manifestação de Deus, they are doing of the mission, enquanto eles fazem a missão, that manifestation esta manifestação is the representation é a representação of the life and power of God in that agency. da vida e do poder de Deus naquela agência. Two like this. Duas, assim. The life of God in them A vida de Deus neles and the power of God in them. e o poder de Deus neles. So that manifestation, Então, esta manifestação se torna the manifestation of the life and power of God in that agency. a manifestação da vida e do poder de Deus sobre esta agência. Step by step, please. Passo a passo, por favor. You see that now? Vocês entendem isso That is agora? one of the ways he does it. Isto é uma das formas que ele faz. Depending on the gravity of the agenda. Dependendo da seriedade da agenda. Times, Algumas vezes, the Lord is compelled o Senhor é impelido to come down himself. a descer pessoalmente. Follow me on this. Follow me. Siga-me nisto, siga-me. The first one is establish authorized agency to do it. O primeiro é uma agência autorizada para fazer. But depending on the gravity of the mission, Mas dependendo da seriedade da missão, God
the Father himself is compelled to come down. O próprio Deus Pai é impelido a descer e fazê-la. That's why, E é por isso. for example, during the rapture, É por isso que, por exemplo, durante o arrebatamento, pelo qual nós estamos when you read in esperando, the book of 1 Thessalonians Quando- chapter 4, don't read, just write it down. quando você vê no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, não lê, Verses não 6 por to enquanto. 17. Do versículo 16 ao He is 17. describing the rapture, the coming and taking of the church. Quando ele está descrevendo o arrebatamento, ó, vir e pegar a igreja, Hear the Lord saying, você ouve o Senhor the dizendo, Lord himself will come down. o Senhor, Ele mesmo descerá. You hear the Bible say, and the Lord himself will come down. Você ouve a Bíblia dizer, o Senhor mesmo descerá, significando That on that mission, que para aquela missão, he will not send anybody. Ele não vai enviar ninguém, He will come down himself. Ele virá Ele mesmo, Because of the gravity. por causa da gravidade. Are we together? Estamos juntos. He's saying, Ele está dizendo, look at this now. olha isso agora, That on the second option, que a segunda opção, depending on the gravity of the mission, dependendo da gravidade da missão, the Godhead himself o próprio Deus Pai is compelled to come. é impelido a vir, Because he is the final authority, porque Ele é a autoridade final. and the Godhead himself Ele é o próprio Deus Pai. is compelled to come Ele é impelido a vir to execute a certain mission. para executar uma certa missão. What you and I will see O que você e eu veremos is not the anointing of God. não é a unção de You will Deus. see the glory of God. Você vai ver a própria glória de Step Deus. by step. Passo a passo. Follow me on this step by step. Siga-me agora, passo a passo. Isso é importante. Because he cannot anoint himself. Porque ele não pode se ungir a si He is the mesmo. final authority. Ele é a autoridade The final, appointing authority. a autoridade suprema. The appointing authority. So Ele é aquele que aponta a he autoridade. cannot appoint himself. Então ele não pode apontar-se a si mesmo. Again, De novo, depending on the gravity of the mission, dependendo da gravidade da missão, sometimes the Godhead himself is compelled to come. o próprio Deus Pai tem que vir. Godhead himself comes. E quando o próprio Deus Pai vem, You and I see o que você e eu vemos is the glory of God. é a glória de When Deus. you see the glory of E God, quando você vê a glória de Deus, and when he begins to execute that mission, e quando ele começa a executar esta missão, don't see the manifestation of God. você não vê a manifestação de Deus. You see the revelation of the Godhead. Você vê a revelação de Deus Pai. Estamos juntos. This is important Isso é importante because of the condition of the church. por causa da condição da igreja. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Thank you so much. Merci beaucoup. Muito obrigada. Agora, Let us turn to the book of Psalm 68, verse 4. vamos abrir no livro de Salmos 68, versículo 4. Yes, very good. Sim. Psalm 68, verse 4. Salmo 68, versículo Once you are 4. ready, you say amen to me and then we go. Quando você estiver pronto, diga amém, então nós vamos. Thank you so much. I am reading Muito now. obrigada. Muito obrigada. Vou ler agora. Ele diz: Sing to God, sing praise to his name. cantem a Deus, louvem o seu nome. Extol him who rides on the clouds. His name is the Lord, and rejoice before him. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Vous devant lui. Hallelujah. Aleluia. Now you begin to understand who is visiting. Agora vocês começam a entender quem está The visitando. Lord has sent me here, Mas eu estou feliz que o Senhor me enviou aqui. that I may now officially introduce to you who is visiting. Para que agora oficialmente eu possa apresentar a vocês quem está More visitando. than and whoever, we all same level. Para que todos nós estejamos agora no mesmo nível. Psalm 68, you can start 32. Salmo 68, podemos começar no Sing to 32. God, all kingdoms of the earth.
Cantem ao Senhor todos os reinos da terra. Sing praise to the Lord, Louvem ao Senhor, to him who rides the ancient skies above, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. who thunders with mighty voice. Ele que troveja com voz poderosa. Again, De novo. he is introducing to you who is visiting the house. Ele está introduzindo a vocês quem está visitando a Another casa. one, just slowly. Em outras palavras, devagar. Riding the ancient skies. Aquele que cavalga os céus antigos. Deuteronomy 33, verse 26. Deuteronômio 33, versículo 26. 26. And he says, Ele diz: there is no one like the God of Jeshurun não há ninguém como Deus de Jesurum who rides on the heavens to help you, que cavalga os céus para ajudá-lo and on the clouds in his majesty. e cavalga as nuvens em sua majestade. Did you understand now? Vocês estão entendendo agora? God of Israel, O Deus de Israel who rides on those clouds to come help you, his clouds. que cavalga nas suas nuvens para vir ajudá-lo. By step, and then I will explain to you. Passo a passo, então eu virei explicar. Psalm 104, Salmo verses 104, 2 to 3. versículos 2 ao 3. He says, Ele diz: he wraps himself in light as with a garment. ele se cobre de luz como um He vestido, stretches out the heavens like a tent, estende os céus como uma tenda and lays the beams of his upper chambers on their waters. e põe nas águas as vigas das suas câmaras. Makes the clouds his chariots, and he rides on the wings of the wind. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. You see that now? Vocês estão vendo agora? All describing Jehovah, the God of Israel, our God. Tudo isso descreve Jeová, o nosso Deus, o Deus de Israel. In these descriptions you see, E nessa descrição vocês veem, you see now vocês veem agora what is describing is this. que o que ele está descrevendo é He's isso. saying Ele está dizendo that there is no God like our God. que não há Deus como nosso Deus. Because he says Porque ele diz, our God o nosso Deus is the only God é o único Deus that rides on the clouds above. que cavalga nas nuvens do céu. The gods are down here. Todos os outros deuses estão aqui embaixo. Eles não podem. Our God Mas o nosso Deus is the only God é o único Deus that is highly exalted. que é altamente exaltado. Rides on the clouds. E ele cavalga nas nuvens. E ele está dizendo Rides so high. que ele cavalga tão alto. He makes the storm clouds. E ele faz as nuvens da tempestade. Ele faz a nuvem da tempestade. Those clouds of storm. Aquelas nuvens de tempestade. Makes them Ele as faz. chariots. Faz delas a sua carruagem. Did you understand? Vocês entenderam? This is powerful. This one. Isso é muito Because poderoso. now he's saying Porque agora ele está dizendo separate. que ele é separado. That you have to know now. E que você tem que saber agora. All this description of him in this coming. Em todas essas descrições dele na sua First thing that vinda. comes out, look, our God is the only highly exalted God. A primeira coisa que te vem é: o nosso Deus é o único Deus exaltado, Above everything else. acima de todas as outras coisas. E ele diz He lays the beams. que ele estabelece as vigas, He lays the beams ele põe as vigas of his upper chambers. das suas câmaras celestiais Storehouse of the rain. lá aonde está o depósito da chuva. Ah, Jehovah. Jeová, That is his name. este é o nome dele. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. And then he goes on to say, Então ele continua dizendo, Isaiah chapter 19 verse 1. Isaías capítulo 13, versículo Just 1. introducing
who has come, and slowly by slowly you are beginning to understand the message is going to come in. Eu estou apenas introduzindo passo a passo, pouco a pouco, esse que está vindo. The message A mensagem. is going to come in now. Ele está vindo agora. Now that he's come, E agora que ele veio, what is he saying to the church? o que ele está dizendo para a igreja? Kinshasa. Em Kinshasa. Isaiah 19 verse 1. Isaías 19, versículo He 1. says, Ele diz, an oracle concerning Egypt. uma advertência contra o Egito. The Lord rides on the swift cloud. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz Is coming to Egypt. e ele está vindo para o Egito. The idols of Egypt tremble before him. Os ídolos do Egito tremem diante dele. The hearts of the Egyptians melt inside them. E os corações dos egípcios se derretem dentro deles. Hey! Listen to me now. Ouça-me agora. He's saying, Ele está dizendo, look, olha, the Lord is coming to Egypt. o Senhor está vindo para o Egito, significando, I have seen his itinerary. eu vi o itinerário dele. And I found out E eu descobri that destination Egypt que o destino dele é o Egito. and he's saying, E ele está dizendo, look, olha, the Lord o Senhor is riding on the swift cloud, está cavalgando numa nuvem veloz, meaning he will not be late. significando que ele não vai chegar atrasado. He will arrive on time. Ele vai chegar na hora. And he's saying, E ele está dizendo, and when I looked at the destination, e quando eu vi o destino the dele, itinerary, o itinerário, he's saying, ele diz, the Lord is coming to Egypt, o Senhor está vindo para o Egito, meaning significando, he has made up his mind ele já decidiu that right now que agora I am going down there to Egypt. eu vou descer lá no Egito. And he's saying, E ele está dizendo because he has decided to come to Egypt, que porque ele decidiu descer ao Egito, he comes. quando ele vier, You know the Egyptian gods are many. você sabe que há muitos deuses no I Egito. think hundreds of gods Eu acho que tem centenas de deuses to take care of the Egyptians, para cuidar dos that they egípcios, may live well with good welfare. para que eles possam viver bem. So Então, he's saying he is coming to Egypt. então ele está dizendo, está vindo para o Egito. When he comes to Egypt, E quando ele vier para o Egito, the big gods of Egypt, os grandes deuses do Egito, big like the pyramids, grandes como as pirâmides, they tremble. eles tremem. Eles tremem. Wow, they crash. E eles caem e são destruídos. The idol gods, Os deuses ídolos, the idols of Egypt, os ídolos do Egito, they crash eles se espatifam. because of the way the Egyptians considered their gods to be superior. E por causa da forma como os egípcios consideram os deuses deles superiores, os They egípcios, considered their God to be big and superior. eles consideram seus deuses grandes e superiores. And so, Então, when they saw how my God quando eles viram como o meu Deus came down to Egypt desceu no Egito and smashed the big Egyptian gods, e espatifou os grandes deuses they egípcios, saw quando eles viram, their hearts o melted. coração deles derreteu. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Their hearts melted inside. O coração deles derreteu dentro. Listen to me. Ouça, I see the Lord coming, eu vejo o Senhor vindo, riding on a swift cloud, cavalgando uma nuvem veloz, meaning he will not be late to arrive. significando que ele não vai chegar atrasado. Arrival is going to be on time. A chegada dele será na hora. He's saying, E ele está dizendo when I look at his itinerary, que quando eu olho o itinerário dele, today is 11th, hoje é dia 11, and I see the itinerary saying, e eu vejo que o itinerário está dizendo, Shasa, the DRC
DRC Congo. Kinshasa. Está escrito Kinshasa. DRC Congo. See the Lord coming Eu vejo o Senhor vindo to Kinshasa, a Kinshasa, DRC Congo. na República do Congo. Idol gods of Kinshasa. Os deuses ídolos do Kinshasa, They tremble eles tremem and they come down. e eles caem. Hey, Ei, do you begin to understand? vocês estão começando a entender? Yes. Sim. Do you begin to understand what he has come to do? Vocês estão entendendo o que ele veio fazer? Ó, sim. He's saying, Ele está dizendo. and when the Kinshasans, E quando o povo de Kinshasa, Kinshasites, quando o povo de Kinshasa how their gods have been brought down, virem como seus deuses são lançados abaixo, o coração deles derreteu dentro. Hey, 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 I don't know. eu não sei. I don't know which idol gods you have here. Eu não sei que deuses ídolos vocês têm aqui. Mas meu, All coming down. eles estão todos indo abaixo. É por isso que eu estou aqui. They are coming down. Porque eles vão cair. The gods of witchcraft, Os deuses da feitiçaria, the gods of immorality, os deuses da imoralidade, the gods of lies, os deuses da mentira, gods of money. os deuses do dinheiro, They are coming down. eles estão caindo. In this place, E neste lugar, only Jehovah will stand. somente Jeová vai ficar de pé. This day on. Deste dia em diante. Oh yes. Ó sim, Somebody sit down first. sim, sentem-se primeiro. Down first. Sentem-se. Oh yes. Ó sim, It is not a joke. isso não é uma piada. It is not a joke. Não é uma piada. He's saying Ele está he dizendo must now come down. que agora esses deuses têm que cair. Por quê? He's saying Ele está dizendo, that the way the human being is created pela forma como os seres humanos foram criados, must at least worship something. você tem que pelo menos adorar pelo menos uma coisa. If you stay without worshiping, you hear now your body telling you, at least find something to worship. Se você fica sem adorar nada, você já vê o teu corpo falando, não, 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 você tem que adorar alguma coisa. Você não pode continuar assim. Pelo menos adore alguma coisa. Hallelujah. Aleluia. And so, Então, the Lord is saying something big here. o Senhor está dizendo algo grande aqui. Ele está dizendo, I created man. a forma como eu criei o homem, He must worship something. ele tem que adorar algo. But Mas, the way I created him, pela forma como eu o criei, he can never worship two. ele nunca pode adorar dois. One must come down Um deles tem que cair. because Por quê? your soul A sua alma will demand. vai exigir. Your soul will tell you, A tua alma vai te dizer, you're actually confusing me. você está me confundindo. You're here and tomorrow I'm here. When I try to settle here and then you move here. Você um dia está aqui, outro dia está lá. Quando eu acho que eu vou ficar aqui, você move. Votre âme va se plaindre. He's saying Ele está dizendo, that the way you were created, a forma como você foi criado, you can either worship an idol você pode ou adorar um ídolo or worship Jehovah. ou adorar Jeová. He's saying Ele está dizendo, you can't worship both. você não pode adorar os dois. And he's saying E ele está dizendo that in this situation, que nesta situação, because of time, por causa do tempo, one God um Deus must be worshipped. tem que ser adorado. And he's saying, E ele está dizendo, if idols are God, se os ídolos são Deus, you just try worshiping them. então vai lá e tenta adorá-los. And I will teach you a lesson. E eu vou te ensinar uma lição. Because one God must prevail. Porque ele diz, só um Deus tem que prevalecer. There is a war, Há a battle. uma batalha, uma guerra. E ele está dizendo, The God who
prevails O Deus que prevalecer in this battle nessa batalha in Kinshasa, em Kinshasa, that God, este Deus, he will be worshipped ele será adorado over and over. para sempre, pelos séculos dos séculos. But you cannot Mas você não pode. continue to. Você não pode continuar com dois. In other words, Em outras palavras, if money is God, se Deus é dinheiro, then worship him. então o adore. Hey, Ei, he's saying ele está dizendo that if sexual immorality, que se imoralidade sexual, Endomboloya Yesu. the obscene dancing as danças obscenas, is God, é Deus, please por favor, stop confusing your soul. pare de confundir a tua alma. Just worship. Vai lá e adora isso. But he's saying Mas ele está dizendo that if Jehovah, que se Jeová, the God of o Israel, Deus de Israel, the most high God, o Deus mais altíssimo, the God here, é Deus aqui, then from today on, então de hoje em diante, Kinshasa, Kinshasa, Lubumbashi, Lubumbashi. Goma, Goma. Bukavu, Bukavu. everywhere, todos os lugares. worship Jehovah. Ah, vocês vão adorar Jeová. C'est fini. Acabou. Só Jeová. That's what he has come to find out. Foi isso que ele veio para descobrir. Hey, Hey, at one point, em um momento, people as pessoas have to sort out, Ils doivent têm que decidir e escolher. sort out, Eles têm que escolher get correct, avoir correctement se corrigir. leur adoration. Corrigir a sua adoração. and today E hoje, we are getting it right. Sit down. nós sit down. estamos pondo as coisas nos seus We are lugares. making some substantive decisions Hoje nós estamos tomando algumas decisões definitivas will chart our path all the way to que eternity. vai traçar o nosso caminho até a eternidade. Because I Porque eu wonder fiquei pensando, Demandez. I eu heard ouvi J'ai entendu. that the way the women are dancing in the church in que a Kinshasa, forma como as mulheres estão dançando na igreja em Kinshasa e estão vendendo DVDs por todo o mundo. Eu ouvi, J'ai entendu. I went to Congo eu Brazzaville fui a Congo Brazzaville and the worship team there, they sang e a o grupo song de louvor lá cantou uma música during the healing. durante o culto de cura. And the Lord healed people. The E Lord o Senhor curou pessoas lá, muita gente. when I heard the E song, quando eu ouvi a música, eu disse, hey, where is this song? It's so good. How can I buy nossa, it? de onde essa música é tão boa? Onde eu posso comprar esse CD? Essa música de adoração. D'adoration. They said actually it's not Eles disseram, bom, na verdade não é nossa. it's across É do outro lado do rio. Côté de la rivière. Do outro lado. Du fleuve. E então, Après, I said, eu disse, ah, get me the original. me dê um original. vraiment l'original. I don't like Eu não gosto de imitação. Pas les contrefacés. counterfeit. Les Imitação. Get me the original. Me traga um original. E quando eu peguei o original e eu ouvi, écoutez, Oh, eu chorei. Eu disse, ei, é diferente. différent. it's a disco. É discoteca. And I just lifted my hand. E eu levantei as minhas mãos e disse, J'ai dit, I need to get across eu the river. preciso ir lá do outro lado do la rio. rivière, And when I E get quando eu chegar lá, là-bas. I will ask them eu one vou fazer question. uma pergunta para eles. Jehovah Jeová and e a immorality, imoralidade, which is your qual God? deles é o teu Deus? Dieu, I will Eu vou ask. je vais perguntar. demander. And if I find that Jehovah, E se eu descobrir que Jeová é o Deus deles, that's easy. isso é fácil. Then I'll tell them, Então eu vou dizer a then eles, let us just worship Jehovah. então vamos adorar só Jeová. Because Por quê? he lays the beams Porque ele põe as vigas of his chambers dos seus aposentos above the storm houses, acima das águas dos céus. and he rides on the swift ancient clouds. E ele cavalga rapidamente nas antigas nuvens. He is the most highly exalted God. Ele é o Deus mais altíssimo e exaltado. E ouça isso.
He is worthy Ele é digno for us to worship him. para que nós o adoremos. He is enough. Ele é suficiente. Yeah. Sim, He is worthy enough. ele é suficientemente digno. I am reading Eu vou ler the book of 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, 5. capítulo 5. He says, after the Philistines had captured the ark of God, Depois que os filisteus capturaram a arca de Deus, from Ebenezer to Ashdod, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. then they carried the ark into Dagon's temple and set it beside Dagon. Então eles a colocaram dentro do templo de Dagon e a colocaram junto ao lado de Dagon. à côté de Dagon. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon fallen on his face down, on his face on the ground before the ark of the Lord. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. Ils prirent Dagon et les remirent à sa place. They took Dagon and put him back in his place. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta no seu The lugar. following morning, when they rose, Mas na manhã seguinte, quando eles se levantaram, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of my Lord. lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do meu Senhor. Ark of the Lord my God. Diante da arca do Senhor meu Deus. E ele diz: The head and hands had been broken off and were lying on the threshold. a cabeça e as mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. C'est que le tronc. Only his body remained. Somente o seu corpo ficou no lugar. To this day, neither the priests of Dagon nor the others who entered Dagon's temple at Ashdod step at the threshold. É por isso que até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Seuil. And he goes on to say, E ele continua dizendo the hand of the Lord que a mão do Senhor was very heavy on Ashdod. pesou muitíssimo sobre o povo de Asdod. Someone, thank you very much. Merci. Tá, Listen, muito listen. obrigada. Ouça isso What is the agora. Lord saying? O que o Senhor está dizendo? Focando, focus on me. Foca agora, presta atenção em mim. They were confronted with this problem. Eles foram confrontados com este problema. You know, Sabe, if you look at that entire area, se você olhar para toda aquela região toda, that entire region of the Near East, Mesopotamia, all that area, se você olhar para toda aquela região perto da Mesopotâmia, they had suffered much eles sofreram muito, worshiping Baal. adorando Baal. They had gone through much. Eles passaram por muito sofrimento. Baal was a difficult God. Baal era um Deus difícil. So they went through so much, Então eles passaram por muito sofrimento, trying to fulfill the demands of Baal. tentando cumprir as exigências de Baal. But Dagon Mas Dagon, was actually the father of Baal. na verdade, era o pai de Baal. De Baal. So you can imagine. Então você pode imaginar, They considered Dagon eles consideravam Dagon to be of great superiority. de ser muito superior. And then they said, Então eles disseram: let us go take vamos lá pegar the God of the o Israelites Deus dos israelitas and bring him e trazê-lo and put him in the temple of e Dagon. colocá-lo no templo de Dagon. Oh yes. Oh, yes. sim. Oh yes. Oh, Now, sim. now you have understood what's Sim, happening você já in entendeu Kinshasa right o que now. está This one entendendo. got it. Você já entendeu o que está acontecendo em Kinshasa agora? He understood. Ele já entendeu. Ele já entendeu a mensagem. Now you understood. Agora você entendeu. Oh yes. Ó sim, ó sim. He's saying, Ele está dizendo: let us take
The God of the Israelites, Vamos pegar os deuses dos israelitas. Dagon is big. Ah, Dagon é grande. After all, he's the father of Baal. Afinal, ele é o pai de Baal. He's a superior God. Ele é o Deus superior. And let us put him here E vamos colocá-lo aqui so we see para que nós possamos the ver superiority. a superioridade. And then also see how we can worship both. E também nós vamos ver como nós podemos adorar os dois. Listen to the, so they have understood it. Eles já entenderam. Foca em mim agora. He's saying Ele está dizendo that when they put the ark of Jehovah Yahweh que quando eles puseram a arca de Jeová Yahweh in the temple of Dagon, dentro do templo de Dagon, the God that was superior in that area, o Deus que era superior naquela região, they put very well Ils ont mis ça eles très colocaram bien. muito bem Alors ils sont allés à la maison. dentro da casa de Dagon. E ele diz, na manhã seguinte, when they woke up quando eles acordaram and came to see, e vieram ver, they found Dagon eles acharam Dagon Tombés par terre. down. caído, Tombé, eh? tombado, caído, Tombé, tombé, tombé. caído. Listen, Ouça, Dagon was down. Dagon caiu. Listen to this very carefully. Écoutez ce Ouça isso muito cuidadosamente. Then they said, Então eles disseram, maybe this is accidental. talvez isso foi um acidental, foi um acidente, coincidência, By accident. foi um acidente. Let us put Dagon back. Vamos pôr Dagon de volta. And they took Dagon E eles pegaram Dagon and put him back. e colocaram de volta. Look at this. Olha isso. The next morning, Na manhã when seguinte, they came back, quando eles voltaram, when they thought the other day was accident, quando eles pensaram que aquele outro dia tinha sido um acidente, time around, desta vez agora, Dagon, Tombé, caído, 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 but this time around, mas desta vez, Tombé, caído the head cut off, e a cabeça cortada, the hands cut off, as mãos cortadas, a stump, decepado, só ficou o toco, Now, no head, now is a stump. sem cabeça, sem mão, só o toco. At that time, Naquele tempo, when people went to war, quando as pessoas iam para a guerra, listen to me this. ouça isso, At that time, naquele tempo, when people went to war, quando as pessoas iam para a guerra, this is what they used to do. é isso que eles costumavam fazer. When they score victory, Quando eles gritavam vitória, they used to cut the head eles costumavam cortar a cabeça the enemy do inimigo and take back to the victory camp e levar a cabeça do inimigo cortado para o campo vitorioso, como um troféu. as a trophy Como um troféu, to prove para provar that there was a fight. que havia uma guerra. I have emerged victorious. E eu fui vitorioso. Listen to me. Ouça-me, I'm reading. Je lis eu vou ler. Read with me now. Leia comigo agora. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, verse 54. versículo 54. 1 Samuel 17, 54. 1 Samuel 17, 54. David took the Philistines' head and brought it to Jerusalem, and he put the Philistines' weapons in his own helmet. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. And Goliath, E Golias, he came from Gaza. ele veio de Gaza. Gaza. He was known. Ele era He conhecido. was big and strong. Ele era grande e And forte. it describes his helmet and the breastplate of bulletproof. Huh? E ele tinha o seu capacete e a sua armadura à prova de bala. Hã? Then he did like this. Então ele fazia assim He struck him here. il a frappé là au e o front. atingiu aqui. People say, is that true? Is that a joke? Et les gens E disent, a pessoa fala, será que isso é verdade? É uma He brincadeira? went there quickly.
Ele correu rápido and slaughtered the head. Il a e coupé la cortou tête. a cabeça. And then E então, he took the head Il a ele pris la pegou a tête. cabeça trophy to Jerusalem. como um troféu e levou para Jerusalém. Listen to me, everybody. Ouça-me todos. At that time, Naquele tempo, when you went to battle quando você ia para a batalha and you scored victory, e você declarava vitória, cut the head você cortava a cabeça and the right hand, e a mão direita, either the head or the right hand, ou a mão, ou a cabeça ou a mão was direita, used era comum, era costume levar como troféu para provar you went to battle que você foi para a batalha you scored victory. e você foi vitorioso. Listen to this now. E ouça isso agora. And when you came to your victory camp, E quando você voltava para o teu campo de vitória, there was a big celebration there. havia uma grande celebração lá. The army, No they exército, called it the victory parade, eles o chamavam de desfile triunfal, where now the flags are raised, onde as bandeiras são levantadas bands are playing, Et on joue les e a drums. banda está tocando shot in the air, Et les e eles estão atirando no ar, celebrating the victory. celebrando a vitória. And they said, E eles disseram, took the head eles diziam que levava a cabeça como um troféu para mostrar, para dizer, olha, I finished the battle. eu acabei a batalha. It was also used C'était aussi Também era utilisé costume to make the body count. fazer donner le compte au camp. How many bodies have we killed there? Combien? fazer a contagem dos corpos. Quantos nós matamos? That's why David C'est pourquoi É por isso que Davi cortou a cabeça and went with it. il est parti avec. e levou. Listen to me. Ouçam, Écoutez-moi. When they put Jehovah Quand ils ont quando mis eles Jéhovah puseram Jeová next to Dagon, ao lado de Dagon, first time, la pela primeira vez, they went down. Dagon caiu. They tombé. Il est tombé. Caiu, tombou. Il est tombé. And then, Então, the next time, La deuxième no dia fois, seguinte, I'll show you. vous regardez ça. tá bom, eu vou te Il mostrar. est tombé Il est tombé. Dagon, além de tombado, Il a la tête. cut the head Il a coupé cortou a cabeça, cortou as mãos e levou para o céu as trophy como um troféu to prove to heaven para provar para o céu that he went que ele foi parti. and he won. Il e ele venceu. Brought the victory. Il a ramené Trouxe o troféu da vitória. Tell me, Diga-me, the Lord o Senhor has come to Kinshasa. Il est venu. veio a Kinshasa And right now, e agora mesmo, inside the house of the Lord, dentro da casa do Senhor, in Kinshasa, em Kinshasa, there is há Iletombe Il est tombé. caído taking place right now. Et ça commence. uma queda que está acontecendo agora. O Senhor está dizendo When Jehovah stands, que quando Jeová se levanta, then the Dagon of sexual sin in Kinshasa, então o Dagon do pecado sexual em Kinshasa, o Dagon of sexual sin in the church, do pecado sexual dentro da igreja, this moment, nesta hora, Iletombe, Il est tombé. é caído, Il est coupé. está caído, tombado. Agora, right now, agora, the Lord is in the house. o Senhor está na casa. At this moment, À ce moment, Neste momento, Kinshasa, em Kinshasa, listen to me. ouçam, He's saying, ele está dizendo God is standing in the house. que o Senhor está de pé na You casa. can see the level, the type of standing. E você pode ver o tipo, a posição dele. Confrontação. c'est comme ça. Assim, Confrontation. Comme une a confrontation. confrontação. I'm standing. Comme je Como eu me estou de pé. I can be standing. Quem mais pode ficar de pé? debout. If I am standing Si moi Se eu estou de pé in the house, dans la maison, na I casa, can remain standing. quem mais pode permanecer de pé? E ele está dizendo, Because the Lord is standing in the house. porque o Senhor está agora de pé na casa, Church in Kinshasa. na igreja em Kinshasa. When the Dagon Então o Dagon, of false prophets dos falsos profetas, tombe, il est tombé. são caídos, tombados, caídos, são caídos, tem que tombar agora. even the Dagon, Até o Dagon false apostles, dos falsos apóstolos tombe. tem que tombar. The Dagon
Até o Dagon witchcraft, da feitiçaria tombe. tem que tombar. Even the Dagon E o Dagon of prostitution, da prostituição the abortion, e do aborto ele tombe. tem que cair, tem que tombar. The other gods, E todos os outros deuses tombe now. tem que tombar agora. This is the moment. Este é o momento. This is why I came. É por isso que eu vim. Because I am happy Porque eu estou feliz. God has come to help us. O nosso Deus veio para nos ajudar. Because Por quê? Baal Baal gave them a difficult time. Baal deu muito trabalho para Very eles. difficult time. Trabalho, muito Baal trabalho. gave them a very hard time. Baal deu para eles muito And then sofrimento. now this was the father of Baal. Mas agora esse era o pai de Baal. So they had gone through so much. Então eles já tinham passado por muita coisa. Então, Now Jehovah agora Jeová remembered Ashdod. lembrou-se de Asdod. Took it by inadvertent, Eles levaram inadvertidamente, without knowing sem saber this was deliverance. que isto era libertação. Then everything else. Então tudo mais, Then everything else. então todo mais Let him be. tinha que tombar, tinha que cair. E não apenas cair, Cut the head mas cortar a cabeça hands e as mãos and take to heaven as trophy. e levar para o céu como troféu. Meaning, Significando when the Lord is standing in the house, que quando o Senhor está de pé na casa, falsehood a falsidade cannot stand before the truth anymore. não pode mais permanecer diante da verdade. In Kinshasa. Em Kinshasa, Meaning, significando when the Lord is standing in the house, quando o Senhor está de pé na casa, pride o orgulho cannot stand before humility anymore. não pode mais se levantar diante da humildade. Anymore. Não mais. Meaning, Significando, when the Lord is standing in the house in Kinshasa, quando o Senhor está de pé na casa em Kinshasa, unrighteousness, a injustiça, a injustiça cannot stand anymore não pode mais permanecer out of righteousness diante da justiça and claim any right. e reclamar algum direito. Godliness A impiedade cannot stand não pode permanecer for godliness anymore. diante da piedade, não mais. Fake pastors Os falsos pastores não podem mais permanecer diante dos verdadeiros pastores. victory. Ele trouxe vitória Camp. neste This acampamento. is the camp of victory now. Este é o acampamento da vitória agora. Right now. Agora. The moment is now. O momento é agora. That's why I come. É por isso que eu vim. Listen to me. Ouça, This is serious. isso é sério. Because now you understand Porque agora vocês estão when entendendo he comes in his swift cloud, que quando ele vem na sua nuvem veloz, ele vem para o seguinte. comes Ele vem to target the idols. tendo como alvo os ídolos. Targeting idol gods. Tendo como alvo os ídolos, deuses ídolos. Dagon is in your heart. Eu não sei o que Dagon é no teu coração. Maybe your Dagon is your home. Talvez o teu Dagon é a tua casa. You built a nice home. Você construiu uma linda casa. Oh, I have a home. Oh, agora eu tenho uma casa. This mega city, beautiful city, Kinshasa. Nesta mega cidade linda de Kinshasa. Powerful avenues, large streets and far away. Poderosas avenidas, ruas largas, Powerful. muito poderosas, mas muito chocante. Another avenue. Turn like this. Você vira para cá uma avenida, você vira para lá outra avenida. Você vê modernização. You have a house there. Então você tem uma casa nesse lugar. Me, I have a house. Aí você diz, sabe, eu tenho uma Just casa. live in there and take it easy. Eu moro lá e levo na Easy boa. with life. E eu levo a minha vida tranquilamente. Maybe you are Dagon. Talvez o teu Dagon Your wife. é a tua esposa.
And your wife is telling you, E a tua mulher está te dizendo, today. é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. When you look at her eyes, E quando você olha nos olhos dela, joking, você sabe que essa mulher não está brincando. Os olhos dela estão vermelhos. E ela diz, hoje, hoje, hoje. Quando você olha os olhos, you say, I have never seen her like this. ai, nossa, eu nunca vi ela assim. She's very serious today. Ela está muito séria hoje, hein? Today you have to choose. E ela diz, hoje você tem que escolher. Go to that church or you remain married to me. Ou você vai naquela igreja ou você permanece casado comigo. Ei, And she's serious. Ela está falando sério. Pack the bags. Ela já arrumou as malas. The bags are near the door. As malas já estão lá perto da porta. Por favor, vamos conversar. The children. Não faça isso com as crianças. Não, 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 não. Não, hoje você tem que escolher. Or that church. Ou eu ou aquela igreja. Maybe your Dagon is your wife. Talvez o teu Dagon é a tua esposa. Hey! ei, She's standing with Jehovah. Ela está competindo com Jeová. tu dois Você prier. tem que orar. Jehovah convert her. Que Jeová converta ela. Por favor. I don't want to hear Eletombe. Eu não quero ouvir nesse caso Letombe. Não. Hallelujah. Aleluia. But Mas Jehovah, Jeová, Eletombe, Il est tombé whatever is a mountain on her heart. quelque chose qui est Jeová monté dans vai son cœur. fazer cair o que quer que seja uma montanha no coração. Ó sim, vai trazer abaixo. Talvez Your Dagon is your husband. o teu Dagon é o teu marido, Is your job. é o teu trabalho. I don't know what it is in your life. Eu não sei o que é na tua vida Has been an idol. que tem sido um ídolo. Maybe it is a very expensive watch. Talvez seja um relógio muito caro A boyfriend bought for your boyfriend. que o namorado antigo comprou para você. Acheté. An expensive watch. Um relógio caro. Très cher. And you are worshipping it. Et tu E adores você cela. adora esse relógio. God. Tu veux aimer Você Dieu. quer amar a Every Deus. night you see it, you remember him. Mas toda noite, quando você vê o relógio, você lembra do namorado. That thing has to come down. Cette chose Isto doit tem que vir Because abaixo. the Lord Parce que Porque le o is Senhor now standing. il est maintenant agora está debout. de pé na casa. No two gods can stand at the same time. Pas deux Dois deuses não podem permanecer de pé ao mesmo tempo. Então você As vê we just begin this message, que enquanto nós estamos começando esta mensagem, e vai ser muito as profundo, we just begin by introduction, who is it that has Quand come? nous avons quando- commencé, é apenas uma introdução de quem é esse que está vindo. Right away, you see the Imediatamente, mission. vous voyez você já vê a He says missão. whenever he comes, Ele está dizendo que toda vez que ele vem, targets the idol gods, ele sempre tem o alvo nos ídolos, nos deuses bring ídolos, them down. para trazê-los There are abaixo. some mountains in your hearts. Há algumas montanhas nos seus There are some corações. mountains in the house of the Lord. il y a des Algumas montagnes dans la montanhas maison na du Seigneur. casa He do has sent Senhor. me to prepare the way. E ele me enviou para preparar o I have caminho. a spade in my hand. Eu tenho uma espada na minha The mão. king is coming to pass here. O rei está vindo para passar Like in aqui. this country, Assim como the neste president país, is coming to visit a place. quando o presidente vem para visitar um lugar, Find people preparing the potholes are being covered. Vous voyez que você vê as pessoas preparando, os buracos são cobertos. King is coming. O rei está vindo. The advance team is here already. O time que vai preparar o caminho já está aqui. The advance team is here. O time que vai preparar o caminho já está aqui. Finish the job. O Messias já acabou o trabalho. The advance team is here E o time que vai preparar o caminho está aqui. to help us Para nos ajudar, to make the road straight para aplanar os caminhos. and make sure there is no Para pothole. ter certeza que não vai ter nenhum buraco. Bring down the mountains. E trazer abaixo, aplanar as montanhas. Places the plain E levantar os vales. renverser. and make a clean highway here E fazer um caminho reto aqui, Et bien ici, in em Kinshasa. Kinshasa. That when the king Para que quando o rei vier, he finds that there is a way in Kinshasa. ele descobre que há um caminho preparado em Kinshasa. E ele vai passar por aqui.
Os bispos e os pastores receberam o Senhor e eles prometeram retornar os seus ministérios de volta para Jesus. Prepare o caminho. O Messias está vindo.